Olá pessoal, vamos falar sobre Gibran Khalil e sua poesia. Eu sou Gilberto Godoy, psicólogo e professor de psicologia da Clínica Brasília. Quero agradecer aí por você estar aqui no canal e pedir para você considerar se inscrever caso você goste. Gibran Khalil Gibran foi um escritor, poeta, ensaísta e pintor libanês. Nasceu lá nas montanhas do Líbano em 1883 em uma família cristã maronita e ele viveu apenas 48 anos. Embora tenha sido também filósofo, ele rejeitava esse título. Em 1895, com apenas 12 anos, ele migrou com sua mãe e sua irmã para os Estados Unidos, onde ele estudou e voltou para sua terra natal aos 15 anos. Depois retornou de novo para os Estados Unidos, em Boston, 4 anos depois. No Colégio dos Estados Unidos, onde ele viveu e estudou a maior parte de sua vida, um erro de registro reduziu o nome dele para Khalil Gibran, como ele geralmente é conhecido. Em 1908, Khalil Gibran foi para Paris e ele entrou lá na Académie Julian, onde ele aperfeiçoou a sua pintura. Ele frequentou museus, exposições e naquela época conheceu inclusive o Auguste Rodin, que previu que ele teria um grande futuro. Ele deixou mais de 700 quadros entre aquarelas e gravuras. Em 1911, ele se estabeleceu em Nova York, onde publicou o seu primeiro livro em inglês. O Louco era o nome do livro, que o firmou nos círculos de arte e literatura, em todo aquele contexto cultural da época. Sua obra literária é marcada pelo misticismo e espiritualidade oriental, acentuadamente romântica e influenciada por fontes de aparente contrastes, como a Bíblia, Nietzsche, William Blake e alguns outros. Ele trata de temas como o amor, a amizade, a morte, os filhos, a natureza e muitos outros. Seu livro mais conhecido e de maior sucesso é O Profeta, de 1923. Um dos livros mais vendidos e conhecidos de todos os tempos. Foi traduzido para mais de 100 idiomas e é composto de 26 poemas em prosa. Começou a ser escrito, olha que incrível, quando ele tinha apenas 15 anos, mas só veio a público após muitas modificações. Ele fala da história de um carismático sábio, idealizado aí pelo Gibran, chamado Al-Mustafa, que antes de retornar para a casa dele, de um exílio, é questionado pelos seus contemporâneos ali sobre questões filosóficas e espiritualidade, sobre a vida e a morte. E aí ele responde, com uma sabedoria a uma mulher chamada Almitra. Durante a década de 60, foi o livro considerado a Bíblia do movimento de contracultura. Gibran Khalil é considerado o terceiro maior poeta em vendas de todos os tempos. Ele perde e fica atrás somente de Shakespeare e Lao Tzu. Seus escritos são admirados para além do mundo árabe aí. Em seus últimos anos, assim como seu pai, ele se voltou para o alcoolismo e faleceu de cirrose em 1931. Robert Irving, um autor, historiador e arabista britânico, escreveu certa vez ao London Review of Books que talvez seja uma das coisas mais precisas escritas sobre ele. Ele dizia assim: Gibran parece ser o poeta favorito de quem não gosta de poesia. Ele dizia que a simplicidade é o último grau de sabedoria. Para ele, os comportamentos não são biologicamente determinados, ações e pensamentos, portanto, dependem, segundo seu entendimento, de um processo de aprendizado. Interessante, que ele é quase um comportamentalista. Gibran calca todo o seu pensamento na educação dos indivíduos como uma ferramenta poderosa para a edificação de um mundo mais humanizado e tolerante. Khalil Gibran tinha 8 anos quando, certo dia, um vendaval atingiu a sua cidade. Essa é uma história que contam sobre ele. Fascinado, ao olhar assim pela janela, para aquela chuva, tempestade, ele abriu a porta e saiu correndo, para pegar os ventos ali. E quando a mãe viu o menino lá, de repente, ela chamou, brigou com ele, ele falou: "Mãe, eu gosto das tempestades." Posteriormente, de acordo com os seus críticos, ele escreveu o seu melhor livro em árabe, que é intitulado Temporais.
O texto dele que eu escolhi aí para esse vídeo, para deixar, sempre eu coloco aqui na playlist sobre poetas, enfim, poesias da vida, um texto sobre o autor que eu falo, foi um texto aí do livro Profeta, em que ele fala sobre os filhos e que ele serve de inspiração para muitos pais aí no processo de amadurecimento da relação com os filhos, após verem seus filhos, né, crescerem, caminharem na direção da autonomia e o certo direcionamento na vida. É um texto que leva a gente a refletir, muito interessante. Uma mulher que carregava seu filho nos braços disse lá para o profeta do livro: fala-nos sobre os filhos. E aí ele disse assim: vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não são de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes o vosso amor, mas não os vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar os seus corpos, mas não as suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois o arco dos quais os vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para as suas flechas se projetarem rápidas para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, também ama o arco que permanece estável. Agradeço por você estar aqui no canal. Se você gostou, considere aí retribuir com like e se inscrever aí. Por aqui você vê psicologia, cultura e atualidades. Ainda vem muito por aqui. Até breve. Obrigado.